Olá, boa tarde, bem-vindos ao Papo Aberto, série de encontros online que tem a participação de radiodifusores, profissionais da comunicação e especialistas em temas relativos ao rádio e à TV. Eu sou Tereza Azevedo e, em nome da Aberte, desejo as boas-vindas e que você possa nos acompanhar com a participação do nosso presidente da Aberte, Paulo Tonê Camargo. Agradeço a sua presença neste que é o nosso primeiro Papo Aberto, para falar sobre os desafios e conquistas de uma radiodifusão em constante modernização. Então, nos apresentamos aqui com Paulo Tonê Camargo. Boa tarde, Tonê. Boa tarde, Tereza. Boa tarde a todos que nos assistem, radiodifusores, profissionais da comunicação, meus colegas da radiodifusão. Para mim é uma satisfação muito grande e uma honra poder ser o primeiro a falar neste que é um canal de comunicação da Aberte com a sociedade, com os radiodifusores, que é o Papo Aberto. Eu agradeço, Tereza, a deferência de terem me convidado para falarmos um pouquinho sobre o que aconteceu na radiodifusão nesses últimos tempos e o futuro, né? O que nos aguarda em relação aos temas deste setor que é tão importante para a sociedade brasileira, especialmente agora, quando nós vivemos talvez uma das mais graves e tristes crises da nossa história. O papel da radiodifusão se mostra fundamental para a sociedade brasileira neste momento. Então, vamos começar por esse ano, 2020. Estamos no início do segundo semestre e 2020 já entrou para a história como um ano de enormes desafios para os mais variados setores da economia, impactados pela crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. Como você avalia esse momento para a radiodifusão brasileira, Tonê? Então, Tereza, é uma coisa interessante, é um paradoxo interessante, porque as nossas audiências, em todos os segmentos, rádio, televisão, nunca estiveram tão altas, né? E a obviedade é porque a sociedade, né, a população, quer ter informação de qualidade, informação certificada, informação confiável, né, e o faz através dos veículos da radiodifusão. Eu acho que este momento, que é um momento de crise econômica profunda no país, em que nós precisamos achar meios, né, de desenvolver a economia, né, e, obviamente, o setor de radiodifusão é afetado com esta queda na economia. Não há nenhum setor da economia brasileira que não tenha sido afetado, nós não poderíamos ser diferentes, mas o grande desafio é, numa crise como essa, nós temos que ser competentes para nos reinventar. Vamos pensar que esta crise é uma oportunidade de novos formatos da radiodifusão, de novos programas, de novo jeito de fazer comunicação, de novos pacotes a serem entregues para os nossos clientes, né, anunciantes, de novas parcerias com as agências de publicidade, enfim. Eu acho que as pessoas, nesta pandemia, vão ficar mais próximas do ponto de vista emocional, do ponto de vista humano, né? E isso faz com que a nossa importância cresça. Nós levamos às casas dos brasileiros informação, mas levamos também muita emoção, levamos o pulso da sociedade brasileira. E eu acho que isso é um destaque fundamental nesse momento que nós estamos vivendo. Isso talvez seja difícil falar em conquista, já que o mundo vive um momento de dor, de luto, de sofrimento,
mas podemos afirmar que alguns desafios foram vencidos nesses 4 meses de pandemia. Que desafios você destacaria, Tony? Olha, nós estamos trabalhando muito nas questões que dizem respeito ao interesse da radiodifusão junto ao Ministério das Comunicações. Nesses meses, aconteceu uma coisa muito importante para o nosso setor, que foi a recriação, por parte do presidente da República, do Ministério das Comunicações. Como todos sabem, já há algum tempo, a área de comunicações, que nos rege o setor de radiodifusão, que é um setor concedido, autorizado ou permitido, e este setor passou para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, a área de comunicações ficou sob o Ministério da Ciência e Tecnologia. E agora, se recria o Ministério das Comunicações de forma que nós temos, dentro do Estado brasileiro, uma repartição específica que vai tratar do tema dos radiodifusores. Isso é muito importante para todos nós. Embora tudo isso aconteça, durante esses meses de pandemia, nós tivemos vários avanços. Nós tivemos portarias, decretos, e normas que facilitaram a vida dos radiodifusores. Me refiro ao canal de rede, me refiro à questão que nós estamos trabalhando a questão da Voz do Brasil, que nós estamos encaminhando em vias finais de obter o decreto de regulamentação da lei que flexibilizou a Voz do Brasil, e também a questão do assentimento prévio, que é necessário por parte do Conselho de Segurança Nacional para aquelas emissoras que ficam a até 150 quilômetros da fronteira. Esse assentimento hoje tem atrasado muito os processos, qualquer processo que diga respeito a essas emissoras. E nós estamos trabalhando já há algum tempo e temos boa perspectiva de que rapidamente haja um decreto modificando esse procedimento para que, ao invés do Conselho ter que autorizar qualquer modificação, seja de contrato social, de local de transmissora, etc., passe a ser comunicado disso. Então, isso vai agilizar de forma muito grande essas emissoras que se encontram nesta situação. Nós tivemos, recentemente, uma reunião com as lideranças da Frente Parlamentar da Radiodifusão, porque o Congresso Nacional, embora funcionando de maneira remota, continua funcionando na sua plenitude. E nós temos tido muito contato com a Frente Parlamentar da Radiodifusão, com os deputados e senadores, porque há temas fundamentais em tramitação. E eu destaco aqui a medida provisória, com uma emenda na Câmara dos Deputados, que prorrogou por 1 ano a desoneração da folha de pagamento do setor de difusão. São 17 setores, na verdade, desonerados, mas que a radiodifusão é um desses setores. Na verdade, esta desoneração termina em 31 de dezembro deste ano, e o que foi aprovado numa emenda da Câmara e depois chancelado pelo Senado Federal foi a prorrogação por mais 1 ano. Ora, por que isso? Porque, evidentemente, as consequências, os efeitos desta crise econômica estão atingindo todas as empresas. E a coisa mais preciosa que nós temos agora, nesse momento, que preservar, são os empregos. E uma das maneiras de nós sustentarmos os empregos no setor é justamente obtendo essa desoneração da folha de pagamento, pelo menos por mais 1 ano. Esse tema está sendo discutido, inclusive, no âmbito de uma reforma tributária, mas, emergencialmente, essa prorrogação de prazo é muito importante para o nosso setor. Infelizmente,
pedido do Ministério da Economia, esta norma, aprovada pelas duas casas do Congresso Nacional, foi vetada pelo presidente da República, e este veto está em vias de ser apreciado no âmbito do Congresso Nacional, provavelmente ainda em meados do mês de agosto. E a radiodifusão espera, sinceramente, junto com esses outros 17 setores muito intensivos de mão de obra e muito empregadores, que os senhores senadores e deputados derrubem esse veto, no sentido de dar este fôlego para esses setores, para que preservem fundamentalmente os seus empregos. Isso, então, apostar que o Congresso vai reverter essa situação. Seria isso. Nós temos essa crença, Tereza, porque a ideia, o que foi debatido no Congresso Nacional nesse momento, inclusive com as lideranças do governo, foi que da essencialidade, que medidas, e o governo tomou várias delas, várias medidas, no sentido de postergar recolhimento de impostos, tudo isso para dar uma ajuda ao setor produtivo brasileiro para que sobreviva a esta crise econômica brutal que nós estamos vivendo e que esses 17 setores não são infensos a isso. Então, eu acredito que, por tudo que foi discutido no Congresso Nacional, a possibilidade é muito grande dos nossos parlamentares retomarem este texto. Estamos na torcida. Toné, como é que está a questão do 5G e as parabólicas? Por que tanto impasse? Bom, a questão do 5G, é importante que se diga, é algo fundamental para o progresso do país, a implantação de um sistema 5G. Também é verdade que as frequências que a Anatel pretende colocar em licitação para estas empresas de telecomunicação que querem trabalhar no âmbito do 5G, elas são muito próximas a uma faixa de frequência onde hoje funcionam estas antenas parabólicas que existem em Brasil afora, em qualquer recanto do Brasil, principalmente naqueles em que não chega a televisão terrestre. Essas antenas parabólicas, antenas grandes, elas existem para que informação e entretenimento chegue à casa dos brasileiros. Nós avaliamos que devem ter hoje 20 milhões de domicílios no Brasil que são servidos por essas antenas parabólicas. E o serviço de 5G, se instalado, vai, obviamente, interferir nessas antenas parabólicas. E corremos um risco muito sério de que esta parte da população brasileira que é atendida por esse sistema de televisão fique sem este serviço. Então, nós estamos discutindo com a Anatel já há algum tempo alternativas rápidas, seguras, para que, em primeiro lugar, não se interrompa o processo de implementação do 5G no Brasil, portanto, o leilão dessas frequências, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que dê garantias de que esses receptores, nesses 20 milhões de domicílios, não serão interferidos. A maneira mais segura que nós encontramos e sugerimos à Anatel, oficialmente, foi de que haja uma migração para uma outra banda, que nós chamamos, que é um outro satélite, em banda KU, e esta migração faria com que esta parte do espectro, perto do 5G, ficasse exatamente livre. Qual é a vantagem? Além de nós resolvermos definitivamente o problema da interferência, isto é uma solução rápida, porque não depende mais de testes, de desenvolvimento de tecnologia, ou mesmo de desenvolvimento de filtros. Tudo isso já existe, portanto, seria muito rápido, muito seguro, porque é em outra banda, e finalmente, faria com que essa banda que hoje vem sendo ocupada por essas recepções parabólicas
ficassem livres para o Estado brasileiro poder, inclusive, ampliar o leilão de 5G daqui a algum tempo, evidentemente. Então, isso é um ativo público que pode render muito dinheiro aos cofres públicos, se liberado. E esta é a proposta da ABERT, uma proposta que não atrase o cronograma do 5G, que dê segurança à sociedade para receber estes sinais nos lugares mais remotos do Brasil, e que seja importante para os cofres públicos no sentido de preservar o patrimônio público, porque o espectro, evidentemente, é um bem finito e tem valor. Um outro trabalho bastante intenso da ABERT tem sido junto ao Congresso, no que diz respeito aos projetos que beneficiam as rádios comunitárias e impactam negativa e diretamente as comerciais. Como é que está sendo a condução desse assunto? Olha, a ABERT tem trabalhado junto aos parlamentares de maneira muito efetiva. Esse tema é uma prioridade da ABERT, e o que nós colocamos existe, criado por lei, né, uma fórmula de rádio a ser distribuída pelo Estado brasileiro, que são as rádios comunitárias, de baixa potência. Estas rádios, elas são concedidas sem processo de licitação e sem custo para ninguém. Diferentemente das rádios comerciais, que são submetidas às frequências a processo de licitação, e esta permissão, esta autorização ou concessão é onerosa. As pessoas que empresarialmente querem explorar esse serviço pagam à União Federal. Muito bem, esse conjunto de projetos, basicamente, busca equiparar as rádios comunitárias às rádios comerciais, seja pela sua potência, seja pela possibilidade de inserção de comerciais durante a sua programação. Ora, isto faria com que rádios que não pagaram pela frequência, que não se submeteram a processo de licitação, tivessem as mesmas características das rádios que participaram de um processo de licitação e que pagaram pelo espectro. Isto é absolutamente inadmissível. E assim já se manifestou o Ministério, assim já se manifestou a Anatel, que não se pode burlar a norma pública que estabeleceu a fórmula de rádio comercial e de rádio comunitária através de um projeto de lei que visa simplesmente equiparar a rádio comunitária à rádio comercial. Pois muito bem, então que se casse todas as autorizações, que se façam editais de licitação em todas elas e que paguem pelo espectro, porque então nós teremos, né, uma equivalência de bônus e de ônus com estas duas modalidades. Então, a ABERT não aceita de maneira nenhuma que esses projetos progridam. Nós temos trabalhado intensamente junto aos parlamentares e temos a crença de que os senhores deputados não permitirão que avance um projeto desta natureza. Tânia, a portaria publicada essa semana determinou que os aparelhos de TV fabricados no Brasil têm o perfil D do Ginga. Vem aí a TV do futuro? Isso é uma parte da TV do futuro, Tereza. Quando nós concebemos, né, junto com os japoneses, o Sistema Brasileiro de Televisão Digital, que hoje já é chamado de Sistema Nipo Brasileiro, né, uma das grandes características desse sistema era a existência da possibilidade da interatividade. Dentro desse sistema, não só é possível você ter imagem em alta definição, você ter portabilidade, porque esta imagem pode ser recebida em qualquer lugar, em qualquer dispositivo móvel, mas também ter interatividade. E esta portaria que foi publicada, uma portaria interministerial, ela atualiza o sistema tecnológico do Ginga,
que é o sistema de interatividade do Sistema Brasileiro de Televisão. Esta portaria determina um cronograma para que as televisões fabricadas no Brasil venham com esta tecnologia embarcada. Apenas para que se tenha um exemplo, nós vamos ter a possibilidade de, através da tela da televisão, do controle remoto da televisão, ter informações sobre as coisas que estão na tela, poderemos comprar coisas que estão na tela, enfim. É um mundo que se abre ao público brasileiro de televisão, mas também ao modelo de negócio de televisão no Brasil. A publicação desta portaria é um grande avanço no sentido desta caminhada para a televisão do futuro, com uma tecnologia embarcada de ponta, né? Uma tecnologia embarcada de ponta. Então, nós estamos muito felizes com isso. Acho que é o início de uma grande caminhada aí rumo ao futuro da televisão. Sobre a assimetria regulatória em relação aos gigantes de tecnologia, você sente que houve algum avanço no sentido de proteger as mídias profissionais da concorrência das redes sociais? Tereza, eu acho que existe, pelo desenvolvimento tecnológico que aconteceu nos últimos anos, uma perplexidade em toda a sociedade na maneira com que as informações circulam. Isto fez com que existisse aí o que nós temos comumente chamado de fake news. Eu não gosto muito dessa expressão, porque eu acho que se é fake, não é news, né? A notícia é uma notícia checada, verificada profissionalmente, né? E que, portanto, tem atrás dela um selo de credibilidade, que é o jornalismo que produz essa notícia e é o veículo de comunicação que serve como guarda-chuva a esse jornalismo. Portanto, essas falsidades que vêm circulando na internet, a grande questão é que há um lucro em cima disso. Alguém está lucrando com a circulação dessas fake news. E não são as pessoas beneficiadas no objeto da fake news, né? Mas estas companhias, por onde trafegam estas fake news. Eu vou falar em fake news porque eu acho que é mais fácil para quem nos assiste compreender. Seriam as notícias fraudulentas, né? Está usando. É notícias fraudulentas. Muito bem. O que acontece? Por que essas notícias circulam por veículos que vendem publicidade e, portanto, monetizam essa circulação de informações, que vendem publicidade, né, e distribuem essas informações? Não há responsabilidade. Sempre que a Constituição brasileira estabelece as liberdades, coloca como face da mesma moeda a responsabilidade. Não é possível que alguém invoque a liberdade de dizer o que quiser, distribuir a informação que quiser. Isso é legítimo, isso é cláusula pétrea da Constituição. Mas a este direito fundamental corresponde a responsabilidade. E isto nós não vemos por parte destas empresas que empresarialmente exploram este serviço de distribuição, seja de mensagens, seja de informações, aonde essas notícias fraudulentas acontecem, né? Se não há responsabilidade, nós não vamos dar as fake news. Uma saída para a desinformação seria regulamentar o uso das redes sociais? Eu acho que sim. Por exemplo, está em discussão no Congresso Nacional, né, uma lei que também não gosto do nome, mas é chamada Lei das Fake News, criando alguma disciplina para que as redes sejam um território livre destas armações que acabam se tornando fake news e que podem gerar prejuízo a uma pessoa, a um grupo de pessoas ou até mesmo ao país, né?
esta lei está sendo discutida. E esses temas que eu estou colocando aqui, obrigatoriamente, serão discutidos. A Câmara dos Deputados está fazendo uma série imensa de audiências públicas, onde esses detalhes estão sendo postos, mas o tema mais relevante é que não se pode imaginar alguém que empresarialmente obtenha lucro com alguma atividade sem qualquer espécie de responsabilidade sobre o produto do qual ofere este lucro. Então, não há dúvida nenhuma de que este tema terá que ser enfrentado. Ou para resolver o tema da responsabilidade, ou bem para que o Congresso brasileiro diga, olha, aqui pode circular notícia falsa e que cause prejuízo e que até configure crime sem nenhuma responsabilidade. Não se está dizendo aqui que vá se impedir a circulação de informações, que vá se impedir as pessoas de falarem o que quiserem nas redes, inclusive, é um texto que foi aprovado no Senado, que nós não achamos conveniente, de identificar, de ficar numa questão criminal, de penalizar, de identificar os usuários da rede, nada disso. Tudo isso se resolve se nós resolvermos o problema da responsabilidade. Nós não precisamos de nada. Não precisamos de norma penal, porque elas existem, nós não precisamos de normas civis, porque elas existem, e apenas se estabelecer a quem responsabilizar e quem tem responsabilidade solidária com isso que está circulando. Resolvido isso, todas as outras discussões não são necessárias, e esses temas, que são muito caros à sociedade, né, de liberdade de expressão, que nós apoiamos fundamentalmente, né, não são objeto dessa discussão. O que se discute aqui é responsabilidade, né, de quem manifesta a sua opinião. Aliás, a Constituição é muito clara. É livre a manifestação do pensamento e de ideias, vedado o anonimato. Por que vedado o anonimato? Porque é a forma de você ter a possibilidade de responsabilizar quem efetivamente está causando um dano a alguém ou cometendo algum delito. Na sua avaliação, como é possível manter a competitividade do rádio e da TV no atual ambiente de convergência tecnológica? Eu acho que a tecnologia vem somar a radiodifusão. Nós hoje, todos nós, seja no rádio, na televisão, já colocamos essa tecnologia a serviço do nosso telespectador, do nosso ouvinte e também do nosso modelo de negócio. Então, eu não vejo uma competição, mas eu vejo uma complementação. Claro, nós, da indústria, precisamos ter a criatividade para fazer com que estas novas tecnologias sirvam como impulso para o modelo de negócio do rádio e da televisão, né? E também como um conforto para aqueles que nos assistem e nos ouvem. A questão do chip FM no celular, Tonê, existe uma previsão de quando estará já finalizado e a gente possa ter no aparelho esse desbloqueio? Bem, nós já temos aí um grande número de aparelhos no Brasil com esse chip funcionando. Eu diria que a maioria deles, né, hoje é uma minoria de aparelhos que tem esse chip bloqueado, esse chip que ainda, ou aparelhos que não têm esse chip, né? Há um projeto de lei no Congresso Nacional, que já passou pelas comissões, que obriga a que esse chip venha embarcado e desbloqueado, para que a sociedade possa usar o seu aparelho celular para acessar as emissoras de rádio sem necessidade do consumo de banda, né? Ou do seu plano de dados, né? Porque essa captação vem exatamente do ar, né? Como se
como se o rádio portátil fosse. Então, isso está bem encaminhado. Eu diria que hoje nós temos já uma parte residual dos equipamentos fabricados no Brasil. Não temos como obrigar equipamentos fabricados fora daqui. Dos fabricados no Brasil, é residual o número que ainda não tem este chip embarcado. Sim, e a Bert ressalta sempre que a presença do chip no celular não vai encarecer o valor do aparelho, não é isso? Absolutamente. Na verdade, o que nós estamos postulando é que esse chip seja desbloqueado, porque ele já vem no aparelho. Não há nenhum acréscimo ao custo desse aparelho. Eu acho que você colocou muito bem, Tereza. Não se trata aqui de aumentar a funcionalidade do aparelho, mas simplesmente desbloquear uma das suas funções. A gente vê sempre o rádio e a TV aí como resilientes, em constante modernização. Qual o horizonte para os próximos anos? Bem, enquanto no Brasil nós tivermos esta fórmula de forma estabelecida na sociedade de consumo de informação e entretenimento, nós temos na radiodifusão a grande difusora de tudo isso, por várias razões. A primeira, nós não dependemos de nenhuma rede e, portanto, somos, na verdade, a única forma de comunicação livre, aberta e gratuita. Né? A internet é uma maravilha, mas a internet é paga. Né? Não se chega à internet sem pagar pela rede de telecomunicações. Logo, a única forma de se chegar a toda a sociedade de graça é pela radiodifusão. Então, esse é o primeiro ponto e o primeiro grande diferencial que faz com que a radiodifusão seja efetivamente e continue sendo o grande veículo de massa e de acesso à sociedade, à informação e ao entretenimento. Então, este é o primeiro ponto. Segundo, por mais robustas que sejam as redes, né, se é que existe a banda larga, né, nas redes de telecomunicação, a radiodifusão pode ser chamada de banda larguíssima. Porque só a radiodifusão comporta o acesso simultâneo a um evento sendo transmitido por todos os brasileiros ao mesmo tempo. Não existe rede que suporte isso. A rede, a internet, ela é sempre de um pequeno grupo, pequeno que eu digo em relação ao total da população brasileira, a um pequeno grupo, e também ela é instável, porque a rede não é estável. Nós temos aí várias comprovações. Se diz hoje, por exemplo, um evento de 3 milhões de pessoas se pode fazer pela internet? Pode, mas isso, do ponto de vista de audiência de televisão, é nada. A televisão atinge 50, 100 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Não há rede que consiga fazer isso. Então, a internet é muito mais seletiva, quer dizer, o consumo de conteúdo que não é feito ao mesmo tempo, ao vivo, por todo mundo e de graça. Então, estas características específicas do sistema de televisão e também do rádio, e no rádio eu destaco um aspecto fundamental e que torna o rádio uma coisa diferenciada dos outros veículos, que é esta possibilidade de acesso gratuito do localismo. O rádio é o veículo mais ágil e mais perto do cidadão em qualquer cidade brasileira. Em qualquer cidade brasileira. Então, o que nós entendemos é que, por essas características, o futuro da radiodifusão é muito alvissareiro. Que bom.
Estamos no ano de eleições, veio a emenda constitucional 107, que alterou a data do primeiro e do segundo turnos, e trouxe também algumas decisões importantes para a radiodifusão brasileira, como a média de gastos, a divulgação de atos públicos. Como é que você avalia essa decisão e essas mudanças para o rádio e a TV? Isso é muito importante. Nós trabalhamos, a Aberte trabalhou muito mesmo, junto aos parlamentares, para que essa distorção fosse corrigida, né? É preciso que se entenda no Brasil que a publicidade ela não é uma dádiva de alguém para um veículo de comunicação. A publicidade vem da necessidade do empresário de vender o seu produto e a sua marca, daí que vem a publicidade. E para o Estado brasileiro, em todas as suas instâncias, União, Estado e município, de comunicar as coisas que são necessárias para o bem-estar da população e as coisas que estão sendo feitas para que a população tenha delas conhecimento, né? Não havia nenhuma justificativa para que, em ano eleitoral, isso fosse diminuído, ou que se tivesse reduzida a possibilidade desta publicidade, que não é uma publicidade em prol de ninguém, mas é do Estado. Se algum governante se utilizar da publicidade em proveito próprio, em proveito político, então aí os mecanismos de controle do Estado, seja Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, o Ministério Público, a própria polícia investigando, que vai impedir este mau uso da publicidade. Agora, uma eventual possibilidade de mau uso da publicidade não pode justificar que se impeça o livre fluxo de informações pela necessidade da administração pública de fazer essas comunicações. Então, esta alteração na lei, na emenda que alteraram as eleições, foi realmente muito importante, né? Nós acreditamos que a lei eleitoral e mesmo a lei partidária deverão, talvez no ano que vem, sofrer uma revisão e essas coisas todas serão novamente revistas. Mas é preciso que se diga também o seguinte: quando acabou a propaganda partidária, o dispositivo, quando foi revogado o dispositivo da propaganda partidária, não da propaganda eleitoral, da propaganda partidária, eu me refiro, foi revogado o dispositivo que proibia aos partidos políticos de anunciar nos veículos de comunicação. Esse dispositivo desapareceu. No âmbito do setor privado, e não da administração pública, tudo aquilo que não é proibido é permitido. Portanto, eu acredito, sinceramente, que haja hoje a possibilidade dos partidos políticos para colocarem as suas propostas, para colocarem suas ideias, né, para fazer os seus debates com a sociedade, que possam comprar espaços nos veículos de comunicação. Na verdade, anunciar nos veículos de comunicação. E, em relação a isso, há uma consulta no Tribunal Superior Eleitoral, que, obviamente, precisa regulamentar isso, e que a Aberte está acompanhando muito proximamente para que os partidos políticos, sejam os seus diretórios municipais, estaduais ou os diretórios nacionais, possam se utilizar da publicidade para levar a mensagem das suas ideias à sociedade brasileira. Tony, outra lei recente foi a dos sorteios. Do jeito que ficou, atendeu às expectativas da radiodifusão? Olha, poderia ter sido um pouquinho melhor, né? Houve um veto em cima de um dispositivo que nós julgávamos que era muito importante para as pequenas rádios mais longínquas dos grandes centros poderem fazer os seus sorteios, que isentava de autorização os sorteios de até R$10.000. Esse dispositivo foi vetado. De qualquer maneira,
a coisa mais importante que eu acho que a ABERT realizou dentro do Congresso Nacional é que a medida provisória que autorizava os sorteios, né, autorizava somente pelas redes de televisão, ou seja, as cabeças de rede. E, com o trabalho da ABERT, houve uma emenda, né, na tramitação desta medida provisória, e assim acabou sendo aprovada, de que autoriza esses sorteios para qualquer concessionário de radiodifusão, seja qualquer concessionário de televisão em qualquer lugar do país, seja qualquer concessionário de rádio em qualquer lugar do país. Então, o trabalho da ABERT foi no sentido de uma medida provisória que beneficiava apenas as redes de televisão, para que ela passasse a dar essa possibilidade a todos os radiodifusores brasileiros. Tinha esse detalhe da não necessidade de licenciamento até R$10.000, que, infelizmente, nós perdemos, porém, todos os radiodifusores podem, assim que for regulamentado pelo Ministério da Economia, solicitar ao Ministério, isso é feito via internet, as autorizações para realizar esses sorteios, fundamentalmente agregando aos seus projetos comerciais e na promoção de produtos ou de programas das próprias emissoras. Tânia, qual a sua opinião sobre a participação estrangeira na TV? É uma saída? É um socorro? Eu não diria, Tereza, que é um socorro e nem uma saída, né? Eu não diria isso. Esse tema foi muito discutido dentro do PERT, né, há algum tempo, e o que todo mundo chegou à conclusão é o seguinte: quando hoje grandes gigantes internacionais distribuem informação, entretenimento e levam a mensagem publicitária à sociedade sem nenhum tipo de regulação, nós precisamos diminuir a assimetria regulatória que existe entre os veículos de comunicação consagrados na Constituição, note-se, rádio, jornal, televisão e revistas, com esses novos veículos que surgiram fruto da tecnologia. Então, hoje existe uma abissal diferença regulatória entre esses dois campos. E nós achamos que nós precisamos trabalhar para diminuir essas assimetrias. Igual, evidentemente, talvez a gente nunca seja. Porém, nós podemos diminuir essas assimetrias. E a principal delas é a questão do capital. Não se justifica mais que um setor econômico no Brasil tenha uma trava para a obtenção de capital, de empréstimos a custo mais baixo. Por quê? Porque você pode lançar debêntures conversíveis e, da maneira que é hoje, não podemos. Então, é uma série de travas econômicas que não fazem mais sentido. Então, isso não tem a ver com o futuro da televisão e do rádio, com amarras, simplesmente é uma adaptação aos novos tempos. Esses impedimentos de investimentos estrangeiros não fazem mais sentido. Isso fazia sentido quando estes veículos eram as únicas formas de difusão de informação e de entretenimento e de cultura no Brasil. Não são mais. Hoje nós temos uma série de veículos e os outros não têm essas amarras. Então, nós precisamos equilibrar as regulações desses dois campos. A primeira grande regulação é do ponto de vista econômico. E, por isso, se justifica, né, o entendimento de que tenha que se revogar este impedimento de capital estrangeiro nas empresas de radiodifusão. A situação da pandemia, então, que impactou tão fortemente o nosso setor, o setor de radiodifusão, você arriscaria um palpite do período pós-pandemia? Olha, Tereza, essa é a pergunta de muitos milhões que todo mundo faz a todos os economistas todos os dias, e não sou eu que vou me arriscar a dizer o que vai acontecer. Mas, fazendo uma observação histórica, né, e eu acho que a história mostra
que, de quando em quando, a humanidade leva um tranco, né? Vamos chamar assim, leva um tranco para parar, refletir. Eu não imagino que na história da humanidade nós tenhamos um tranco tão forte como nós estamos tendo agora. E por que eu digo isso? Qual foi o último grande evento que mexeu com o mundo, mexeu com as pessoas do mundo inteiro? A Segunda Guerra Mundial. Né? A Segunda Guerra Mundial mexeu com o mundo inteiro, é verdade, é verdade. Só que os efeitos mais nefastos da guerra, a morte, perder entes queridos, etc., fundamentalmente aconteceu aonde a guerra se circunscreveu, na Europa, na Ásia, no norte da África. Né? No Brasil, por exemplo, vamos pegar o Brasil como exemplo, ela repercutiu aqui muito. Na de serviço, em famílias que perderam seus entes queridos na Força Expedicionária Brasileira, que foi lutar ao lado dos aliados da Itália, mas tudo isso era fora da... Tudo isso nos Estados Unidos, que se envolveu até o pescoço na guerra no Pacífico e na Europa, mas era fora dos Estados Unidos, era fora do Canadá. A última guerra que nós tivemos mais perto de casa foi a Guerra do Paraguai. Isso mesmo foi no Paraguai, não foi no Brasil. Agora, nenhuma parte do mundo ficou livre da desgraça que é esta pandemia. Então, talvez nenhum evento catastrófico mundial tenha atingido a 100% da humanidade como está sendo atingido agora. Então, por mais que a gente faça, Tereza, uma observação histórica, e a observação histórica que eu faço é o seguinte: a Europa ficou destruída na Guerra Mundial. Né? E 20 anos depois estava, nem 20 anos, absolutamente reconstruída e com uma economia pujante. Então, essas coisas passam. Dói, se perde, mas passam. Né? E volta. E nós temos que ser otimistas. A gente não sabe como que vai acontecer com um evento de tal magnitude, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que isso vai passar. Quando passar, nós vamos estar aqui fazendo o nosso trabalho nas nossas empresas, nas nossas redações, nas nossas rádios, nas nossas televisões. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E mais do que nunca, a radiodifusão é fundamental, não só para nós enfrentarmos esse momento, mas para nós concebermos as saídas desta crise pavorosa que está assolando, enfim, o mundo inteiro. Ok. Para terminar, então, que mensagem você deixa para esse setor, que é um setor forte, que depende de união? O que você deixaria para o rádio e a TV do Brasil como uma mensagem de otimismo? Eu acredito na radiodifusão. Eu acredito na importância da radiodifusão para a sociedade brasileira. Nós estávamos há pouco na questão das fake news. Por esta razão, o jornalismo profissional, o jornalismo com responsabilidade, que é o jornalismo que a radiodifusão faz em todos os seus campos, nunca foi tão relevante, nunca foi tão indispensável à sociedade brasileira para bem informar e para bem discutir todos os temas que passam pela sociedade. E este negócio de rádio e de televisão, ele vai continuar existindo, vai continuar progredindo. Não como há 70 anos atrás, quando se instalou a primeira televisão no Brasil, e vai fazer 70 anos agora em setembro, da inauguração da TV Tupi de São Paulo, em 1950. Quando foi inaugurada a TV Tupi e entrou no ar, a realidade tecnológica, social, tudo é outro. Nós mudamos muito, inclusive em relação à tecnologia. Mas nós não terminamos, nós nos reinventamos e vamos continuar nos reinventando e ter a nossa relevância econômica e social, que é
um grande ponto da radiodifusão. Nós não somos só um setor da economia brasileira, mas somos um setor com uma responsabilidade social imensa. E essa responsabilidade social vai continuar existindo. E essa indústria vai continuar existindo. De outra maneira, refundada. Há pouco falávamos no Ginga, TV interativa e uma série de outras coisas, rádio no celular, mas ela vai continuar existindo. E muito pujante. Em constante modernização, como diz o nosso primeiro Papo Aberto. Te agradeço, Tonê, por essa participação, a todos os nossos ouvintes e espectadores que estão aqui nos acompanhando. Agradeço a equipe que pôde colocar esse projeto de pé, as nossas intérpretes de Libra, Cida e Graciele, e no próximo encontro, na quinta-feira que vem, dia 6 de agosto, também às 17 horas, teremos a participação do gerente jurídico da ABERT, Rodolfo Salema, que vai falar sobre cartilha eleitoral. Muito obrigada, Tonê. Muito obrigada a todos. Obrigado, Tereza. Obrigado a todos.